12 histórias reais de arrepiar, sobre vizinhos assustadores nos Montes Apalaches. Histórias de terror. 1. A luz da varanda, que nunca se apagava. Quando me mudei para a cabana, disse a mim mesmo que o silêncio me faria bem. Vim para lá para fugir do burburinho constante da cidade, para respirar um ar que não tivesse gosto de fumaça de escapamento e talvez, só talvez, descobrir o que fazer com o resto da minha vida. A cabana não era grande coisa, apenas um quarto, com uma varanda torta e janelas que embaçavam toda vez que a temperatura caía. Mas era a minha, e nos primeiros dias isso pareceu o suficiente. Só na segunda noite é que notei a luz da varanda ao lado. A casa em si era mais velha que a minha, cedendo nos cantos, com a tinta há muito cedendo aos elementos. A madeira parecia cinza e quebradiça, como osso deixado por muito tempo ao sol. Não havia sinais de vida, nenhum carro, nenhuma lata de lixo, nenhuma pegada na lama. Mas a luz da varanda queimava todas as noites sem falta, um brilho pálido e desbotado, que se acumulava fracamente sobre as tábuas empenadas e sobre o caminho de cascalho que não levava a lugar nenhum. A princípio, imaginei que fosse o jeito de algum velho manter os invasores longe da propriedade. Ou talvez a fiação estivesse presa e ninguém tivesse se dado ao trabalho de consertá-la. Mesmo assim, era estranho o fato de ela nunca oscilar, mesmo com vento ou chuva. Eu conseguia ver da minha varanda, aquela única ilha de luz em um mar de floresta negra. Depois de cerca de uma semana, percebi que a luz parecia responder a mim. Na primeira vez que aconteceu, saí para fumar um cigarro. O ar estava cortante e frio. E eu estava na metade do meu cigarro, quando notei que o brilho da lâmpada estava mais fraco do que o normal, como se estivesse diminuindo. Não pensei muito nisso. Era apenas uma lâmpada velha quebrando. Mas então, ela voltou à vida, mais brilhante do que eu jamais a vira. Lembro-me de apertar os olhos contra ela, como se estivesse apontada diretamente para mim. Testei-a algumas noites depois. Saí para a minha varanda e esperei. De fato, ela brilhou depois de alguns segundos, zumbindo fracamente, quase imperceptível, como se estivesse ciente de mim. Voltei para dentro e ela diminuiu novamente. Fiz isso várias vezes, meu peito apertando um pouco mais a cada teste. Não havia como uma lâmpada defeituosa cronometrar daquele jeito. Depois disso, me peguei olhando para ela com mais frequência do que deveria. Se eu demorasse muito, ela se tornava quase ofuscante, me forçando a desviar o olhar. O efeito era enervante, como ser capturado pelo olhar de alguém. Certa noite, a curiosidade venceu. Fui até lá. O ar entre nossas propriedades parecia mais frio, mais pesado. De perto, a casa parecia pior. Janelas embaçadas de sujeira, telhas retorcidas como folhas mortas. A luz zumbia no alto, constante e forte, banhando a varanda com um amarelo intenso. Bati uma vez de leve, só para ver. A lâmpada apagou instantaneamente. A escuridão que se instalou foi completa, tão densa que parecia física, pressionando meus olhos. Meu estômago se contraiu, cada instinto gritando que eu não estava sozinha. Eu conseguia ouvir algo respirando, perto demais. Não corri, não consegui. Apenas recuei lentamente, até minhas botas encontrarem o cascalho, e continuei andando até chegar de volta à minha varanda. Fechei a porta, tranquei-a e fiquei sentada no escuro até o amanhecer. Quando olhei para fora na manhã seguinte, a luz da varanda estava acesa novamente, mais brilhante do que nunca. Depois disso, parei de sair à noite. Fechei as cortinas, mantive as lâmpadas fracas, mas não importava. Eu conseguia sentir aquela vigilância. Meses se passaram, as estações mudaram, e ainda assim a luz queimava. Às vezes, tremulava fracamente, quase como se estivesse tentando chamar minha atenção.
Nessas noites, eu não dormia. Numa noite de janeiro, uma tempestade cortou a energia elétrica do outro lado do cume. A floresta foi engolida pela escuridão. Acendi velas e tentei ignorar a chuva torrencial. Por volta da meia-noite, cometi o erro de olhar através das cortinas. A luz da varanda ao lado ainda estava acesa. Nenhuma outra casa em quilômetros tinha energia, mas aquela luz queimava firme, cortando a chuva como um farol. Pela primeira vez, notei algo mais, algo parado logo além de sua borda, onde o brilho se desvanecia na sombra. Eu não conseguia distinguir detalhes, mas era alto, imóvel. Olhando em minha direção, dei um passo para trás, com o coração batendo forte nos ouvidos. Não olhei de novo até de manhã. A essa altura, a tempestade já tinha passado. O quintal estava silencioso, mas a luz ainda estava lá, zumbindo fracamente, lançando sua poça amarela constante sobre a varanda vazia. Nenhuma pegada, nenhum sinal de nada. Anos se passaram desde que saí daquela cabana, mas os sonhos vêm com frequência. Voltarei àquela varanda, cigarro na mão, observando a luz aumentar até preencher minha visão. E pouco antes de me cegar completamente, verei o contorno, alto, imóvel, esperando logo além do brilho. Acordo todas as vezes antes que ele se mova, e acho que é a única razão pela qual ainda estou aqui. 2. O assobio. Através do assoalho. Mudei-me para aquela cabana no final de novembro, com o ar cortante o suficiente para atravessar meu casaco e a primeira neve já se acumulando nos cantos sombreados do quintal. O lugar tinha sido barato, barato demais. Mas depois de 6 meses, dormindo no sofá de um amigo, não fiz muitas perguntas. Era pequeno, com fogão a lenha para aquecimento, quarto de solteiro e um daqueles espaços baixos embaixo que mal davam para um homem passar de barriga. O tipo de lugar onde o som viajava estranhamente, batidas ocas, rangidos nas paredes, mas eu disse a mim mesmo que me acostumaria. Meu vizinho mais próximo era um velho magro chamado Clyde. Ele morava sozinho em um barraco torto a cerca de 100 metros da estrada, embora estrada fosse um termo generoso para o que era basicamente uma trilha de terra ladeada por carvalhos nus. Ele estava lá há décadas, ele me disse. Ele tinha um jeito lento de falar, como se cada palavra tivesse que ser pesada antes de sair de sua boca. O tipo de homem que te encara por um segundo a mais antes de responder a uma pergunta. Inofensivo, pensei. A primeira vez que ouvi, eu já estava dormindo havia umas 2 horas. Acordei com o frio e fiquei ali, ouvindo o vento arranhando o revestimento, quando percebi que havia outro som, mais suave, vindo debaixo do piso, um assobio, 3 notas lentas e prolongadas, com uma pausa antes de recomeçar. A princípio, pensei que talvez fosse ar nos canos, mas havia um ritmo, intencional. Na manhã seguinte, mencionei isso a Clyde enquanto ele cortava gravetos na varanda. Ele não riu, nem ignorou como eu esperava. Apenas me olhou de soslaio, através do vapor que subia da respiração, e disse: "Você não deveria responder." Então, voltou-se para o machado, sem dizer mais nada. Eu não sabia o que aquilo significava, mas ficou gravado na minha cabeça naquela noite, quando o assobio voltou. As mesmas 3 notas, lento, pausando entre cada conjunto, como se estivesse esperando por algo. Dessa vez, fiquei perfeitamente imóvel sob meus cobertores até que parasse. Tornou-se uma espécie de ritual ao longo da semana seguinte. Sempre depois da meia-noite, sempre a mesma melodia, eu ficava deitado ali, contando os segundos entre cada assobio, imaginando o quão perto ele estava debaixo de mim. O assoalho estava frio o suficiente para penetrar no colchão, e às vezes eu jurava sentir a mais leve vibração debaixo da cama. Na quinta noite, houve algo novo. Uma leve batida seguiu cada assobio. 3 batidas, uniformemente espaçadas, como nós dos dedos batendo na madeira.
O som vinha diretamente debaixo da estrutura da cama. Eu disse a mim mesmo que tinha que ser um animal, um guaxinim talvez, mas isso não explicava o assobio. Certa noite, o vento parou completamente e toda a cabana parecia estar prendendo a respiração. O assobio veio, suave, mas claro, no silêncio. Não sei o que me levou a fazer isso. Tédio, nervosismo, algum instinto idiota. Mas quando ouvi as batidas, abaixei-me e bati nas tábuas do assoalho. O assobio parou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pior, pesado como a escuridão. Havia se adensado ao meu redor. Esforcei-me para ouvir qualquer coisa, pensando que talvez o tivesse espantado. Então, diretamente abaixo de mim, veio um som lento e deliberado de mudança. Passos, não o arrastar de um animal, mas o baque firme e pesado de alguém rastejando para a frente de 4, arrastando-se em direção à parede onde ficava a porta do meu quarto. O som se espalhou pelo espaço abaixo de mim, as tábuas gemendo baixinho com a pressão. Fiquei paralisado, o coração martelando tão forte que pensei que pudesse abafar o barulho. Os passos pararam no canto mais distante, depois nada. Esperei ali no escuro, pelo que pareceram horas, com medo até de respirar alto demais. Quando amanheceu, não verifiquei. Arrumei uma mala, tranquei a porta e fui até a casa do Clyde. Disse a ele que já estava farto do frio, que ficaria na cidade até a primavera. Ele apenas assentiu uma vez, como se já esperasse por isso. Nunca mais voltei a dormir naquela cabana. Deixei a maioria das minhas coisas para trás. Às vezes, porém, tarde da noite, quando estou acordado no meu apartamento, acho que ouço de novo 3 notas lentas, fracas e deliberadas, vindas de algum lugar abaixo de mim. E toda vez lembro-me do que Clyde disse. Não respondo. 3. A mulher na cadeira de jardim. Quando me mudei para as montanhas, pensei que o silêncio seria a coisa mais difícil de se acostumar. Nenhum carro passando, nenhum zumbido de tráfego distante, apenas o vento nas árvores, o estalar ocasional de um galho e o silêncio longo e vazio de estar longe de qualquer pessoa que eu conhecesse. A cabana que eu havia alugado era pequena, mas robusta, aninhada no meio de uma estrada estreita de cascalho, com apenas 3 outras casas à vista. Uma delas ficava bem em frente à minha. Seu quintal, uma colcha de retalhos de grama queimada pela geada e pedras semi-enterradas. A primeira vez que a vi, meus olhos foram direto para a véltua velha cadeira de jardim no meio daquele quintal. Não era mais uma cadeira de verdade. A tinta havia descascado há muito tempo, a madeira branqueada pelo sol e pela chuva, mas nunca estava vazia. Uma mulher sentava-se nela toda vez que eu olhava, as mãos cuidadosamente cruzadas no colo, o rosto inclinado para a frente, como se estivesse olhando para algo muito além da estrada. Seu cabelo era grisalho, preso para trás, e suas roupas eram simples e escuras, do tipo que parecia absorver a luz. Eu disse a mim mesmo que ela era apenas uma velha vizinha que eu ainda não conhecia. Na primeira semana, tentei ser amigável. Certa manhã, enquanto carregava lenha para minha varanda, levantei a mão e acenei. Ela não se mexeu, nem pisquei. Ri da situação, imaginando que ela não tivesse me visto. Mas, depois de mais alguns dias, ficou claro, ela não se mexia. Eu podia passar por lá 2 vezes na mesma tarde, e ela estaria exatamente na mesma posição, com os olhos fixos à frente. Uma noite, no pequeno armazém da cidade, mencionei-a ao caixa, um homem de uns 60 anos que morou ali a vida toda. Seu rosto ficou inexpressivo quando a descrevi. Aquela casa não é habitada há anos, disse ele finalmente. Contei a ele sobre a cadeira, sobre a mulher, e seus olhos se voltaram para a janela, como se ele não quisesse falar sobre isso, onde as pessoas pudessem ouvir. Deixe-a em paz, disse ele. Isso não é da sua conta. Por um tempo, tentei não olhar,
Mas é difícil não notar algo que está sempre lá, como uma lasca na sua visão. Em algumas manhãs, quando a neblina estava baixa, ela era apenas uma silhueta tênue contra o quintal pálido. À noite, quando o sol se punha atrás da serra, os últimos raios de luz sempre pareciam atingir seu rosto. Fazia cerca de 3 semanas que algo mudou. Eu estava na cidade até tarde, ajudando um amigo a descarregar suprimentos, e, quando virei para minha rua, estava completamente escuro. Meus faróis varreram o quintal enquanto eu passava. Pela primeira vez desde que me mudei para cá, a cadeira estava vazia. Reduzi a velocidade, meu estômago embrulhando. A cadeira parecia estranha sem ela nela, apenas nua e pálida contra a grama. Eu disse a mim mesmo que ela tinha ido para dentro de casa para passar a noite, embora eu nunca a tivesse visto se mexer antes. Continuei dirigindo, o cascalho triturando sob meus pneus até chegar à minha garagem. Foi então que a vi. Ela estava parada na beira da fileira de árvores, no outro extremo da minha propriedade. Não perto, mas perto o suficiente para distinguir sua silhueta. Sua postura era exatamente a mesma de quando estava sentada, mãos cruzadas à frente, cabeça ligeiramente inclinada para a fio e à frente. Mesmo àquela distância, eu tinha certeza de que ela estava olhando diretamente para mim. Fiquei sentado na caminhonete pelo que pareceram minutos, observando para ver se ela se mexeria. Ela não se mexeu. Por fim, forcei a saída. Tranquei a porta atrás de mim e mantive os olhos longe da mata. Enquanto entrava, disse a mim mesmo que não olharia pela manhã, mas olhei. Ela estava de volta à cadeira, mesma posição, só que desta vez seus lábios estavam curvados em um sorriso débil, apenas o suficiente para mostrar que ela havia notado na noite anterior. Depois disso, parei de sair depois de escurecer. Parei de abrir as cortinas de manhã, mas ainda conseguia senti-la ali, como se sua presença tivesse se infiltrado no ar entre nossas casas. Algumas noites, quando o vento diminui, juro que consigo ouvir o rangido da madeira velha se movendo, como um peso se acomodando naquela cadeira. Uma vez, na semana passada, acordei no meio da noite com o som de passos na minha varanda, lentos, deliberados, como se alguém estivesse parado do lado de fora da porta. Deitei na cama, prendendo a respiração, esperando uma batida que nunca veio. Quando olhei na manhã seguinte, não havia pegadas na geada, apenas o caminho vazio de volta para o quintal dela. A cadeira está sempre ocupada agora, e ela está sempre sorrindo. Não abertamente, não óbvio, mas o suficiente para me fazer pensar que ela sabe que estou observando, mesmo quando tento não fazer isso. Acho que não ficarei aqui por muito mais tempo, mas tenho a sensação de que, mesmo que eu vá, continuarei vendo aquela cadeira, em algum lugar no canto do meu campo de visão, com ela sentada nela, esperando que eu olhe por muito tempo. 4 à porta, trancada no fim do corredor. A casa da fazenda era o tipo de lugar que rangia ao respirar. Corredores longos e estreitos que canalizavam o ar frio direto para os ossos. Assoalhos que cediam sob o peso do corpo, mesmo quando você ficava completamente imóvel. Encontrei o quarto para alugar em um cartão escrito à mão e pregado no quadro de avisos da loja de ração. Sem depósito, mês a mês, sem complicações, como o proprietário havia dito. Eu tinha acabado de sair de uma maré de azar na cidade, empregos acabando, aluguel muito alto. Então, não fiz muitas perguntas. O proprietário era um homem na casa dos 70, chamado Earl, óculos grossos, dificuldade de audição e o tipo de aperto de mão que dizia que sua força havia desaparecido há muito tempo, mas sua teimosia não. Ele me mostrou o lugar sem muita cerimônia, apontando a cozinha, o banheiro compartilhado e a escada estreita que levava ao meu quarto. Uma coisa, disse ele quando chegamos ao topo da escada. A porta no final do corredor permanece fechada. Depósito.
A porta era velha, grossa, pintada do mesmo branco amarelado que o resto do acabamento, sem maçaneta, apenas um trinco de ferro no alto. Assenti e não pensei muito no assunto. Na primeira semana, mal notei. Meu quarto ficava na segunda porta, à esquerda, e o fim do corredor era apenas um trecho escuro por onde eu passava a caminho da cama. Mas algumas noites, sempre depois da meia-noite, sempre quando a casa estava silenciosa, eu acordava com o som de vozes vindas de lá de baixo, não alto o suficiente para distinguir palavras, mas murmúrios baixos e constantes, como duas pessoas conversando em segredo. Na primeira vez, pensei que Earl tivesse visita, mas na manhã seguinte não havia sinal de mais ninguém na casa. E Earl se movia como um homem que não saíra da cama a noite toda. Quando mencionei ter ouvido conversas, ele me olhou por um longo tempo antes de balançar a cabeça. Casa velha, disse ele. Carrinhos parecem estranhos. Continuava acontecendo, não todas as noites, mas com frequência suficiente para que eu começasse a dormir com a cabeça virada para a parede, tentando não ouvir. As vozes paravam se eu saísse da cama. Todas as vezes. Elas paravam no meio da palavra. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que o som tinha sido. Cerca de um mês depois, uma tempestade se abateu sobre o cume, o tipo que faz o vidro das janelas tremer e deixa com as paredes úmidas ao toque. Eu não conseguia dormir. O vento soprava sob o beiral, a chuva martelando o telhado. Então, me sentei na cama e ouvi a casa se mexer ao meu redor. Foi quando as ouvi novamente, mais alto dessa vez. Levantei-me antes que pudesse me convencer a desistir. O corredor estava escuro, exceto pela fraca luz que entrava pela minha porta aberta. O murmúrio era constante, como se quem estivesse atrás da porta não soubesse ou não se importasse que eu estava chegando. Quando cheguei ao fim do corredor, vi que a trava estava frouxa. A porta estava aberta a talvez uns 2 centímetros. Empurrei-a. O cômodo adiante estava vazio. Havia poeira espessa no chão, nenhum móvel exceto uma única cadeira de balanço voltada para a parede oposta. O ar lá dentro era mais frio, cortante o suficiente para fazer meus dentes doerem. Entrei, devagar, o som da tempestade abafado, no momento em que cruzei a soleira. As vozes não pararam. Não estavam no cômodo. Vinham de dentro da parede para a qual a cadeira estava de frente, profundamente enterrada no gesso, como se houvesse outro espaço além dela. Fiquei ali me esforçando para entender as palavras. Não era inglês, ou se era, a cadência estava errada, girando em torno de si mesma até que se tornasse apenas som novamente. Meu peito ficou apertado. A cadeira se moveu, não muito, apenas um balanço lento e para trás, a madeira rangendo sob o próprio peso. Dei um passo para trás e ela balançou para a frente novamente, como se estivesse se ajustando para me encarar sem realmente se virar. As vozes aumentaram, não mais altas, mas de alguma forma mais ríspidas, e o frio no quarto se intensificou até meus dedos ficarem dormentes. Recuei, fechei a porta e a tranquei. Não contei para Earl, não precisava. Durante o resto do inverno, mantive a cabeça baixa. As vozes ainda vinham algumas noites, mas nunca mais desci o corredor. E de vez em quando o vento parava e a casa ficava realmente silenciosa, eu ouvia o rangido lento e paciente de uma cadeira balançando no escuro. Mudei-me na primavera, mas às vezes, na calada da noite, em lugares distantes daquela casa, ainda ouço o zumbido baixo de vozes onde elas não deveriam estar, e o som fraco e rítmico da madeira se movendo sob o peso que não está lá. Finco-se o som das pás à meia-noite. Quando me mudei para cá, a floresta parecia uma dádiva. Quilômetros de fileiras de árvores em todas as direções, o zumbido das cigarras no verão, o silêncio suavizado pela neve no inverno.
Eu queria espaço, silêncio e o tipo de noite em que se pudesse ouvir os próprios pensamentos sem o barulho do trânsito ou a oscilação da TV do vizinho atravessando as paredes. Meu vizinho mais próximo ficava a cerca de 800 metros entre as árvores. Um homem chamado Albin, embora eu nunca o tivesse conhecido pessoalmente. O único sinal de sua existência era uma fina espiral de fumaça de madeira que às vezes subia acima dos pinheiros e o brilho metálico ocasional de suas ferramentas, quando o sol as atingia no ponto certo. A maioria das noites era silenciosa, mas uma noite, no final de outubro, acordei por volta da meia-noite com um som que não consegui identificar a princípio. Um arrastar e um baque constantes, como alguém arrastando um pedaço pesado de metal pela terra úmida. Fiquei sentado ali no escuro, escutando, e lentamente percebi o que era: uma pá cavando o solo repetidamente com um ritmo deliberado demais para ser qualquer outra coisa. Imaginei que Albin estivesse apenas trabalhando até tarde. Estranho, claro, mas não impossível. Por aqui, as pessoas fazem as coisas no seu próprio ritmo. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesma cadência deliberada. Na terceira noite, levantei-me, fui até a janela dos fundos e me inclinei para ouvir. O som estava mais claro agora, viajando pelo ar frio em rajadas limpas e agudas. Uma pá, uma pausa, o som de terra batendo na terra. A cada poucos minutos, eu ouvia a pá raspar em algo mais duro. Pedra, talvez. Eu não conseguia ver o lugar dele por entre as árvores, mas o som estava próximo o suficiente para que eu sentisse que deveria. Uma semana se passou assim, sempre por volta da meia-noite, sempre no mesmo ritmo. Não pensei muito nisso até uma noite quando parou. Simplesmente parou, no meio do movimento. Por um longo momento não havia nada além do leve chiado do vento nos pinheiros. Então veio o estalar de folhas secas, passos lentos e deliberados, movendo-se em minha direção. Não me afastei da janela, nem respirei. O som daqueles passos se espalhava facilmente pelo ar da noite, e eu sabia que quem quer que fosse não estava tentando ficar quieto. Eles vieram, talvez, na metade do caminho antes de parar novamente. O silêncio se estendeu por tanto tempo que comecei a achar que tinha imaginado, até ouvir mais um passo, mais perto agora, como se alguém tivesse deslocado o peso do corpo. Afastei-me da janela, tranquei as portas e fiquei sentado no escuro com a espingarda no colo até o céu começar a clarear. De manhã, tentei rir daquilo. A curiosidade falou mais alto. Então, depois do café da manhã, calcei minhas botas e segui na direção de onde imaginei que os sons tinham vindo. O ar estava úmido e frio, o tipo de silêncio que faz qualquer pequeno ruído ecoar para longe. Não encontrei nenhum buraco grande, nenhum monte recente, nenhum sinal óbvio de escavação. Apenas uma dispersão estranha de pequenos montes de terra, cada um do tamanho de um prato de jantar, salpicados no chão a cada poucos metros. A princípio, pensei que fossem sepulturas de animais ou algum antigo canteiro de jardim, até notar as marcas. Cada monte tinha uma lata de café enferrujada e amassada em cima. Alguns estavam tão corroídos que quase se partiram ao meio. Outros eram mais novos, embora nenhum recente o suficiente para brilhar. Vê-los me deu uma sensação estranha e inquietante, como se estivessem marcando algo, mas em número excessivo e aleatório demais para serem sepulturas. Abaixei-me para tocar em um, e a lata emitiu um tilintar metálico e oco que pareceu ecoar de forma anormal no silêncio. Fiquei ali por mais tempo do que deveria, examinando as árvores. Foi a primeira vez que notei quantos montes havia. Não uma dúzia, nem mesmo 50. Eles se aprofundavam na mata, dispostos em trilhas soltas e sinuosas que desapareciam sobre pequenas cristas. A parte mais estranha era o espaçamento.
apenas o suficiente para uma pessoa caminhar entre eles como uma trilha. Naquela noite deixei as luzes acesas. Chegou a meia-noite e apurei os ouvidos para a escavação. Nada, nenhuma pá, nenhum vento. Apenas um silêncio tão completo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na cozinha. Na noite seguinte, a escavação voltou. Mesmo ritmo, mesma distância. Tentei ignorar, mas em algum momento da madrugada, acordei com um novo som. Algo batendo na minha varanda dos fundos. Não era uma batida, nem um arranhão, mas o leve e irregular clique de metal na madeira. Fiquei imóvel, com todos os músculos tensos, até que parou. Na manhã seguinte, havia uma lata de café nos degraus da minha varanda. Não estava enferrujada como as da mata. Estava limpa. O rótulo de papel já tinha sumido há muito tempo, mas dentro havia algo pesado o suficiente para ser movido quando eu a pegasse. Não a abri. Também não a joguei fora. Deixei-a na varanda, intocada. Nas semanas seguintes, notei o padrão. À noite, quando a escavação acontecia, às vezes eu encontrava outra lata, uma na grama perto da caixa de correio, uma encostada na cerca dos fundos, uma bem no meio do meu capacho. Nunca vi ninguém deixá-las, e a escavação nunca acontecia em noites consecutivas. Sempre pulava, pelo menos uma noite, como se houvesse algum tipo de cronograma. Pensei em confrontar Albin, mas não o conhecia, e aqui fora você não começa confusão sem motivo. Então, deixei para lá, ou tentei. Então, uma noite no início de dezembro, a escavação foi mais alta do que eu já tinha ouvido, perto o suficiente para que eu quase conseguisse dizer onde a pá havia batido no chão. Por volta da 1 da manhã, ela parou de novo, e eu soube, sem ouvir nada, que os passos viriam, e seguiram, lentos, deliberados, diminuindo a distância entre nós, mas desta vez não pararam. Vieram até a minha varanda dos fundos. Eu não respirava, nem transferia meu peso para o assoalho. Os passos pararam bem do lado de fora da porta. Um momento depois, algo pesado foi colocado com um baque surdo. Então, silêncio. Fiquei lá no escuro até o nascer do sol, com a espingarda no colo. Quando finalmente abri a porta, não havia ninguém lá. Apenas um monte de terra recém-revolvida, onde minha varanda encontrava o quintal, e em cima dela, uma única lata de café. Esta era diferente. Estava muito amassada de um lado, a tampa enferrujada, quase fechada. O metal estava frio mesmo sob o sol da manhã. Contra meu bom senso, eu a abri com uma chave de fenda. Dentro não havia nada além de terra preta e compactada, e um pequeno pedaço de flanela desbotada e desfiada, o tipo de padrão que se pode ver com uma camisa que um homem como Albin usaria. Coloquei-a de volta. Bati a tampa com um martelo e a carreguei para o fundo da floresta, deixando-a em um dos montes mais antigos. Não ouvi escavações naquela noite, nem na noite seguinte. Semanas se passaram sem um único som. Então, numa noite de fevereiro, acordei com o som de uma pá cavando a terra. Só que desta vez não estava longe. Estava do lado de fora da janela do meu quarto. 6. A fogueira silenciosa. Era o tipo de frio que te corrói de dentro para fora. O tipo que não só entorpece a pele, mas também pesa nos ossos, fazendo com que cada movimento pareça mais lento, mais pesado. O inverno nas montanhas era sempre assim, mas naquele ano foi pior. Eu já morava na minha cabana havia uns 8 meses, longe o suficiente da cidade, mais próxima, para que a maioria das noites fosse só escuridão, do tipo que engole o som. Eu já tinha me acostumado com isso. Eu até tinha me acostumado com o silêncio, mas naquele inverno o silêncio começou a parecer estranho, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Foi em algum momento de janeiro, pouco depois da meia-noite, quando o vi pela primeira vez. Eu tinha me levantado para beber água,
caminhando descalço pelo frio chão de madeira, quando uma luz fraca e bruxuleante chamou minha atenção pela janela da cozinha. A princípio, pensei que pudesse ser a lua refletindo no gelo, mas tinha um pulso constante, quente e rítmico demais para ser luar. Aproximei-me, espiando através do vidro incrustado de gelo, e foi então que o vi, meu vizinho Cole. Cole morava a uns 800 metros de distância, numa cabana baixa, que eu só conseguia vislumbrar através das árvores quando as folhas estavam caídas. Não conversamos muito. Ele era o tipo de homem que sempre parecia ter um pé virado para longe de você, mesmo no meio de uma conversa, mas eu o conhecia o suficiente para reconhecer sua forma, mesmo à distância. Ele estava parado no meio de uma pequena clareira, iluminado por uma fogueira que crepitava tão alto que as chamas pareciam lamber os galhos baixos acima dele. Ele não se mexia. Apenas parado ali, com os ombros retos em direção ao fogo, as mãos ao lado do corpo, sem nem mesmo se encolher com o calor. O que mais me marcou não foi o fogo, foi o silêncio. Nenhum crepitar de madeira queimando, nenhum chiado de seiva, nenhum vento passando pelos pinheiros. Só ele e aquelas chamas. Na manhã seguinte, quase me convenci de que tinha o imaginado. Talvez eu estivesse meio dormindo. Talvez fosse algum truque de vista. Mas na noite seguinte, quase exatamente no mesmo horário, levantei-me de novo, dessa vez deliberadamente, e me vi atraído de volta para a janela. E lá estava de novo, a fogueira, tão grande, tão brilhante, com Cole exatamente na mesma posição. Mesma quietude, mesmo silêncio sinistro, não contei a ninguém. Para quem eu contaria? As pessoas que eu conhecia na cidade já achavam que eu era estranho por me mudar para cá sozinho. Elas não iriam querer ouvir falar de algum vizinho quieto acendendo uma fogueira à meia-noite. Mas aconteceu de novo na noite seguinte. E na seguinte, sempre por volta da meia-noite, sempre a mesma coisa. Na quinta noite, a curiosidade começou a superar o desconforto. Eu precisava ver de perto, mesmo que fosse só para provar a mim mesmo que não era nada. Então, calcei minhas botas, peguei meu casaco e saí para o ar quebradiço. A neve estalava sob meus pés enquanto eu caminhava em direção à luz, movendo-me lentamente, tentando manter a respiração silenciosa. Era mais brilhante do que eu esperava, quase brilhante demais para uma fogueira lá longe na floresta, e pintava a neve com um brilho alaranjado anormal. Quanto mais eu me aproximava, mais errado parecia. Eu deveria estar ouvindo alguma coisa. Estalos, crepitações, até mesmo o leve farfalhar de fumaça. Mas não havia nada. A luz do fogo cintilava na neve, mas o ar não continha nenhum traço de calor. Parei bem na beira da clareira, com o coração aos pulos, e a clareira estava vazia, sem fogo, sem Cole, sem pegadas na neve, nem mesmo as minhas, além de onde eu estava. A única coisa no centro da clareira era um contorno negro, em forma de homem, queimado na própria neve, com as bordas nítidas, como se alguém tivesse derramado ácido para fixá-lo no lugar. Fiquei ali por um longo tempo, com a respiração congelando no ar antes de me virar. Não dormi naquela noite. Disse a mim mesmo que não olharia mais, mas na noite seguinte, pouco depois da meia-noite, a luz voltou. Mais brilhante desta vez e mais perto, talvez a 100 metros da minha própria linha de árvores. Não apaguei. Fiquei apenas observando pela janela e, quando me inclinei perto o suficiente do vidro, jurei que consegui ver sua cabeça se virar, só um pouquinho, só o suficiente para que a luz da fogueira iluminasse o rosto. Ele não acenou, não se mexeu. Ficou parado ali até as chamas piscarem 1, 2 vezes e depois desaparecerem. Depois disso, comecei a ouvir coisas à noite. Não passos, pelo menos não a princípio, mas como o leve movimento da neve, ou o som de algo pesado pressionando o assoalho,
mesmo estando sozinho. O ar na cabana sempre parecia mais frio depois da meia-noite, como se algo tivesse aberto uma porta que eu não conseguia ver. Uma noite, acordei e encontrei a janela da cozinha aberta, com geada se espalhando pelo batente. Minhas botas estavam molhadas, mesmo eu não tendo saído de casa. 2 semanas se passaram assim. A fogueira nunca deixava de aparecer, às vezes longe, às vezes perto o suficiente para que eu pudesse ver as sombras que ela projetava contra as árvores. Nunca vi mais ninguém lá. Nunca ouvi uma voz, apenas Cole e aquele fogo impossível. Foi na noite da primeira nevasca de verdade, em fevereiro, que as coisas mudaram. O vento uivava através das árvores, batendo nas paredes da minha cabana, mas mesmo com todo aquele barulho, eu a vi, a luz na neve, queimando firme, imperturbável pelo vento. Não sei o que eu estava pensando, mas vesti meu casaco novamente, peguei minha lanterna da gaveta e comecei a caminhar em direção a ela. A neve estava mais espessa agora, o que me atrasou. Mas continuei andando, a luz à minha frente nunca piscando. Eu esperava que a clareira estivesse vazia novamente quando a alcançasse, mas não estava. A fogueira estava lá, crepitando alto, suas chamas impossivelmente imóveis no vento cortante. E Cole estava parado em frente a ela, exatamente como antes. Desta vez, porém, ele virou a cabeça quando entrei na clareira e seus olhos se fixaram nos meus. Não sei o que eu esperava ver. Talvez confusão, talvez raiva, mas não havia nada. Nenhum reconhecimento, nenhum calor, apenas um vazio tão profundo que fez meu estômago embrulhar. Abri a boca para falar, mas antes que pudesse, o fogo se apagou. Não diminuiu. Apagou-se, como se nunca tivesse existido. A neve sob minhas botas estava intocada. E Cole tinha sumido. Não me lembro de ter voltado andando. Só me lembro de acordar na minha cama na manhã seguinte, com as roupas úmidas e as botas ainda calçadas. Olhei pela janela e a clareira era apenas um pedaço branco entre as árvores. Não vi a fogueira desde então, mas na semana passada, depois de outra nevasca pesada, notei algo perto da borda do meu quintal, uma forma na neve, alta, humana, perfeitamente imóvel. Na manhã seguinte, sumiu. E nas últimas 3 noites, logo depois da meia-noite, comecei a sentir cheiro de fumaça. Não era fumaça de lenha, não era de fogão. É mais forte, como algo queimando que não deveria. Mantenho as cortinas fechadas agora, mas às vezes, juro que consigo ver um lampejo de laranja vazando pelas rachaduras. 7. A porta dos fundos que nunca trancou. Quando o xerife Langley me contou sobre o falecimento de Earl, não fiquei surpreso. O homem era velho e dava para perceber que ele carregava a doença como uma pedra no estômago há anos. Eu conhecia Earl no sentido informal e amigável de vizinho, acenando com a cabeça do outro lado da rua, trocando um saco de maçãs por um pote de melaço, esse tipo de coisa. A casa dele ficava a uns 800 metros da minha, escondida atrás de uma cortina de cicuta e abeto, o tipo de cabana que você só encontra se estiver procurando. O xerife disse que a família viria de Ohio para cuidar do lugar eventualmente, mas até lá ele ficaria trancado, intocado. Não pensei muito nisso depois disso. Pessoas morrem, casas ficam silenciosas. É assim que as coisas são aqui nas colinas. Mas, cerca de 3 semanas depois, comecei a notar algo que me perturbou. Toda vez que eu passava pela cabana de Earl, fosse descendo em direção ao riacho ou indo em direção à serra, a porta dos fundos estava escancarada. Não apenas destrancada, escancarada. A princípio, imaginei que talvez Langley não a tivesse trancado direito, ou que o vento a tivesse levado, embora fosse preciso uma rajada infernal para abrir uma porta daquelas contra as dobradiças. Eu a fechava quando passava, às vezes até encostando uma pedra pesada no fundo para que o vento não a pegasse.
Na próxima vez que eu passasse, ela estaria aberta novamente. Numa tarde no final de novembro, com o ar úmido e cinzento com o cheiro de neve chegando, caminhei até lá, com a intenção de consertar aquela porta direito. O caminho da frente estava coberto de folhas molhadas, as janelas todas escuras, o lugar tão silencioso quanto uma fotografia. Dei a volta pelos fundos e a vi novamente, a porta aberta, mergulhando na sombra. Subi na varanda, a madeira rangendo sob meu peso, e espiei lá dentro. A cozinha estava exatamente como Earl a havia deixado. Mesa de esmalte lascada, uma cadeira empurrada para trás, como se alguém tivesse sentado ali e se levantado no meio de um pensamento, uma panela pendurada sobre o fogão, a lenha frio. Nenhum sinal de animais fazendo ninhos, nenhuma bagunça, como seria, de se esperar, de uma porta deixada aberta por tanto tempo. Entrei, fechei a porta e deslizei o ferrolho por dentro. Firme. Dei uma sacudida. Nada. Fiquei ali parado por 1 minuto, ouvindo a velha casa ranger e suspirar. O leve bater de uma calha solta lá fora. Então saí pela porta da frente e a fechei atrás de mim. Na manhã seguinte, voltei andando. E lá estava. A porta dos fundos estava escancarada como sempre. Mas desta vez havia algo mais. Arranhões profundos na soleira de madeira. Não eram do tipo que um guaxinim ou um cachorro de rua fariam. Eram longos, deliberados, correndo paralelos em grupos de 3 ou 4. Estavam do lado de dentro. Algo estava arranhando para sair. Fiquei ali parado no ar gelado, olhando para aquelas marcas, até que minha respiração se transformou em névoa à minha frente. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava me sacaneando. Adolescentes, talvez, embora poucos, cheguem tão longe no vale, mas os arranhões eram profundos, recentes, lascas ainda se curvando nas bordas. Não entrei. Simplesmente saí da varanda e fui andando para casa, dizendo a mim mesmo que cuidaria da minha vida. Durante a semana seguinte, evitei completamente a casa de Earl. Peguei o caminho mais longo até o riacho, mas uma noite eu estava rachando lenha perto do anoitecer quando ouvi o que a princípio pensei ser uma porta batendo ao vento. Um baque surdo e oco a cada poucos segundos. Era fraco, mas constante, vindo da direção da cabana de Earl. O som continuou pela escuridão que caía até finalmente parar completamente, deixando a floresta opressivamente silenciosa. Na manhã seguinte, a curiosidade me venceu novamente. O ar estava gélido, com neve cobrindo o topo dos postes da cerca. A porta dos fundos de Earl estava aberta, como esperado, mas a cozinha parecia de alguma forma mais escura, como se as sombras lá dentro tivessem se tornado mais densas. Os arranhões na soleira estavam piores, mais profundos, mais frenéticos, e agora eles se arrastavam até o próprio assoalho da cozinha, rasos a princípio, depois mais profundos, levando-o em direção ao corredor. Aproximei-me o suficiente para ver que os arranhões se estendiam por todo o corredor em direção ao quarto de Earl. O ar lá dentro estava viciado, tingido com algo levemente metálico. A casa não cheirava a podridão. Mas como o ar dentro de um lugar fechado há muito tempo, coberto por algo cortante, não fui mais longe. Em vez disso, recuei, fechei a porta e, desta vez, não a tranquei apenas. Peguei uma corrente enferrujada que encontrara no quintal e a enrolei na maçaneta, trancando-a com um cadeado. 2 dias depois, a corrente sumiu. Foi então que os sonhos começaram, sempre os mesmos. Eu estava na minha própria cozinha, olhando pela janela em direção à casa de Earl. As árvores entre nós estavam nuas, e eu vi alguém ou alguma coisa parado na porta aberta, longe demais para distinguir um rosto, mas eu conseguia sentir seus olhos em mim. No sonho, eu não conseguia me mexer, não conseguia nem piscar. E então, eles recuavam para a escuridão
e eu acordava com o coração disparado, o quarto frio. Poucos dias depois de dezembro, a neve caía forte e rápida, do tipo que engole o som e deixa o mundo inteiro com uma aparência morta e imóvel. Eu não esperava ouvir nada vindo de Earl novamente, mas na terceira noite da tempestade, pouco depois da meia-noite, acordei com um barulho. Não um baque dessa vez, nem mesmo o vento. Era um arrastar lento e deliberado, madeira contra madeira, vindo da minha varanda dos fundos. Fiquei ali deitado, mal respirando, ouvindo o som se transformar em um rangido. Minha porta dos fundos tem uma tela que range se você a abrir, e eu ouvi então o gemido alto e lento de dobradiças de metal. Levantei-me e peguei a espingarda do suporte, caminhando lentamente em direção à cozinha no escuro. A porta de tela estava fechada, mas a porta principal, que eu havia trancado, estava aberta. Fechei-a, tranquei-a e não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, encontrei leves marcas na neve atrás da minha casa. Não eram exatamente pegadas de botas, mas como a sugestão de alguém arrastando os pés. Elas levavam de volta para a casa de Earl, desaparecendo entre as árvores. Naquela tarde, cometi o erro de ir lá novamente. A neve ao redor da cabana estava remexida, pisoteada em padrões irregulares, como se alguém tivesse andado de um lado para o outro na varanda. A porta dos fundos estava, claro, aberta. Lá dentro, os arranhões tinham se aprofundado tanto que a madeira, em alguns pontos, estava completamente rachada. A trilha de marcas no corredor estava mais nítida agora, terminando na porta do quarto de Earl. Aquela porta estava fechada. Estendi a mão para a maçaneta sem pensar. Estava frio, tão frio que queimou minha palma. Não abri. Virei-me e saí, obrigando-me a não olhar para trás, até estar na metade do caminho para casa. Naquela noite, as batidas voltaram, mais altas desta vez, e misturadas a elas, fracas, quase inaudíveis por causa do vento, havia algo como uma voz, não exatamente palavras, mas como o ritmo da fala, sem a clareza. Baixa e urgente, como se quem quer que fosse não quisesse ser ouvido. Não dormi. Fiquei sentado na cozinha com a espingarda sobre os joelhos até a luz cinzenta da manhã penetrar. Quando finalmente olhei pela janela dos fundos, vi, tênue, na neve intocada, a forma de uma mão, não pressionada de cima, mas subindo de baixo, como se algo o tivesse empurrado para cima sob a superfície. Não chego mais perto da casa do Earl. Não chego há semanas, mas de vez em quando, especialmente nas noites em que o vento cessa e a floresta fica silenciosa, ouço o rangido distante daquela porta dos fundos, e no escuro quase consigo imaginá-la, escancarada com os arranhões se aprofundando a cada dia, esperando que o que quer que esteja lá dentro finalmente passe. 8. A voz na neblina. Aconteceu no final de outubro, embora o ar já estivesse com o ar frio do início do inverno. Eu tinha ficado na cidade mais tempo do que o normal naquela noite, mas tocando antes da primeira neve de verdade. Quando virei, na velha estrada do condado que serpenteava de volta para minha casa, a neblina já estava espessa. Estou falando do tipo de neblina que engole a luz dos seus próprios faróis, tão pesada que parece que você está dirigindo contra uma parede de lã úmida. As montanhas pareciam desaparecer ao meu redor, e o mundo se reduziu à estreita e úmida faixa de asfalto sob meus pneus. Mantive as mãos firmes no volante, inclinando-me para a frente como se isso me ajudasse a enxergar melhor. Estava tudo silencioso, exceto pelo zumbido do motor e o ocasional tilintar de cascalho sob meus pneus. Eu tinha acabado de passar pelo desvio perto de Miller Creek quando ouvi meu nome. Veio da floresta à minha direita. Calmo, claro, quase amigável. Ethan, eu congelei tanto que quase desviei.
A voz estava próxima o suficiente para que eu jurasse que a pessoa estava parada logo depois da vala. Meu primeiro pensamento, por mais estúpido que pareça agora, foi que era Hank Lawson. Hank morava a cerca de 1,5 km de mim. Tínhamos compartilhado café na minha varanda muitas manhãs e ele tinha aquele mesmo tom lento e sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas Hank estava morto havia 2 semanas. Eu disse a mim mesma que era a minha mente pregando peças na neblina. O som faz coisas estranhas em um clima como aquele. Ele se curva, se propaga mais longe, vem de onde não deveria. Continuei dirigindo. A estrada mergulhava e curvava, e meus faróis roçaram troncos de árvores claros, fazendo-os saltar da escuridão. Ethan, venha ver uma coisa. Desta vez, foi mais alto, mais perto. Olhei para o espelho, para a luz pálida na estrada atrás de mim, meio que esperando ver alguém andando por ali. Não havia nada além de neblina. Os bosques naquele trecho são antigos, abetos negros, choupos, carvalhos, tão próximos uns dos outros que formam uma muralha de sombras, mesmo à luz do dia. Na neblina, eles se transformavam em algo completamente diferente, como uma cortina que poderia se abrir a qualquer segundo. Eu não conseguia me livrar da sensação de que, se parasse o caminhão, algo sairia. Pisei um pouco mais fundo no acelerador. Meu lugar não era longe. Foi então que a voz soou novamente, desta vez bem na beira da estrada, alta o suficiente para que eu a sentisse vibrar no meu peito. Venha ver. Mantive o olhar para Frank e ouço por à frente. Eu não queria olhar. Não queria ver quem ou o que estava ali. Disse a mim mesmo que, se eu não reconhecesse, aquilo pararia. A estrada parecia mais longa do que o normal. A neblina, mais densa. Minha própria respiração era alta em meus ouvidos. Então, quando cheguei ao topo da última pequena elevação, antes da minha entrada de carros, a voz estava bem atrás de mim. Não nas árvores, não na beira da estrada, bem atrás de mim, na cabine. Juro que senti a respiração no meu pescoço. Ethan! Bati a caminhonete na entrada de carros com tanta força que os pneus derraparam no cascalho. Não desliguei o motor, não peguei as compras, simplesmente subi correndo os degraus da varanda e entrei em casa, trancando a porta. Atrás de mim, como uma criança se escondendo de um pesadelo. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha com todas as luzes acesas, olhando para a porta. De vez em quando, eu pensava ouvir movimento no cascalho lá fora. Passos suaves e sem pressa, como alguém andando de um lado para o outro. Não verifiquei. De manhã, a neblina havia desaparecido. O quintal estava vazio, mas a entrada de cascalho deixava marcas tênues e úmidas, pés descalços, levando em direção à fileira de árvores. Nunca contei a ninguém sobre aquela noite. As pessoas por aqui já cochicham sobre coisas estranhas na neblina. Vozes chamando você pelo nome, coisas que parecem pessoas que você conhece. Dizem que se você atender ou se seguir, não voltará. Não sei se acredito nisso, mas sei de uma coisa. Desde aquela noite, toda vez que a neblina desce do cume, eu o ouço novamente. A voz de Hank, calma e paciente, em algum lugar além das árvores. E a cada vez parece um pouco mais próxima. 9. As cortinas que nunca se moveram. Eu morava aqui em cima, na depressão, tempo suficiente para notar cada pequena peculiaridade do lugar. A maneira como as montanhas engoliam o som quando a neve caía, o gemido de tábuas velhas de pinho se acomodando à noite, como certos riachos sempre eram mais frios que os outros, mesmo em julho. A gente se acostuma com essas coisas depois de um tempo. Elas param de parecer estranhas. Até que surge algo que não se encaixa perfeitamente na imagem que você construiu na cabeça. Aquele chalé do outro lado do morro pertencia a um homem chamado Enoch Fletcher.
Ele era um veterano, do tipo que nunca tinha muito a dizer e também não se importava em ouvir muita coisa. Não éramos amigos, mas éramos vizinhos próximos, o que significava que, se um de nós se machucasse, o outro viria correndo, sem fazer perguntas. Eu conhecia o chalé dele bem o suficiente por fora. 2 janelinhas na frente, ambas cobertas por aquelas cortinas finas de renda desbotadas pelo sol. Provavelmente estavam lá, desde que a mãe dele era viva. O problema com aquelas cortinas era... elas nunca se mexiam. Não quero dizer que raramente os visse se mover. Quero dizer, nunca. Nem em tempestades de verão, nem quando o vento soprava do cume como um trem de carga, nem mesmo no inverno, quando a corrente de ar deveria tê-los feito se contorcer. Eles simplesmente ficavam ali, imóveis e quebradiços como papel. Quando Enoque morreu, o lugar ficou silencioso de um jeito que eu não esperava. O pessoal da cidade disse que o sobrinho dele, lá no norte, provavelmente venderia a propriedade, mas meses se passaram e nada aconteceu. A cabana simplesmente ficou lá, vazia. Às vezes eu olhava para lá enquanto cortava lenha ou alimentava o fogão, e lá estavam aquelas cortinas, imóveis como sempre, como se tivessem sido pintadas no vidro. Era final de outono quando eu vi. O ar tinha aquela frieza cortante que fica antes do frio de verdade chegar. Eu estava no quintal, cortando toras de carvalho para o inverno, e por acaso olhei para cima, na direção da casa de Enoque. Por apenas um instante, menos que isso talvez, a cortina da esquerda esvoaçou. Não como se o vento a tivesse levado. Moveu-se de uma forma repentina e precisa, como se alguém lá dentro a tivesse afastado com os dedos para espiar. Fiquei paralisada com um martelo nas mãos. A renda caiu, imóvel novamente, pendurada perfeitamente reta. Mas eu a tinha visto. E por trás daquele breve movimento, vislumbrei o contorno de um rosto, pálido, inexpressivo, suficientemente recuado na escuridão para que eu não conseguisse distinguir detalhes. Lembro-me de ter pensado que parecia errado de alguma forma, não como um truque de luz, mas errado de um jeito que me deu um frio na barriga. Disse a mim mesma que era minha mente brincando, um reflexo, um pássaro na janela, algo comum, mas quanto mais eu ficava ali, menos acreditava nisso. Minhas botas pareciam pesadas subindo a ladeira até a casa de Enoque, cada passo soando alto demais no silêncio coberto de folhas. A porta estava bem fechada. A fechadura ainda tinha a pequena placa de xerife pendurada, quebradiça pelo tempo. Ambas as janelas estavam fechadas. Fiquei ali um tempo, olhando para a cortina, esperando o menor movimento. Nada. Parecia como sempre fora, imóvel, desbotada, frágil. Saí, mas não consegui me livrar dela. Naquela noite, enquanto o vento sacudia as árvores nuas, eu continuava visualizando aquele rosto pálido na minha cabeça. Não dormi muito. Na semana seguinte, comecei a vigiar a cabana com mais frequência. Eu tirava os olhos das minhas tarefas, do meu café, do que quer que estivesse fazendo, sempre imóvel. Então, uma tarde, a vi novamente. Mesma cortina, mesmo breve movimento, como se uma mão a tivesse tocado. Mas, desta vez, não subi. Fiquei apenas parado no meu quintal, observando, enquanto o meu pulso subia até a garganta. Ninguém saiu. Nada mais se moveu. Decidi dizer a mim mesmo que alguém estava agachado ali. Era a única explicação que não me deixava nervoso. Talvez o sobrinho não tivesse dado entrada há meses, e alguém tivesse entrado sorrateiramente, encontrado um lugar quentinho para dormir. Disse a mim mesmo que mencionaria isso ao xerife na próxima vez que estivesse na cidade. Naquela noite, fui acordado por algo. Não exatamente um som, mas pela ausência dele. A floresta ao redor da minha cabana nunca é realmente silenciosa, mas por um tempo ficou. Nenhum vento, nenhum inseto noturno, nada. Então veio um rangido muito fraco,
como madeira se movendo sob o peso. Era distante, mas o tipo de distância que ainda chega até você se estiver ouvindo no escuro. Fiquei ali deitado, olhando para o teto, dizendo a mim mesmo que era apenas o frio apertando tábuas velhas em algum lugar. Na manhã seguinte, subi a serra novamente. A fechadura ainda estava no lugar. A porta ainda estava trancada. Mas quando olhei mais de perto, vi marcas de arranhões na terra perto do canto dos fundos da cabana. Marcas recentes. Como se alguém tivesse andado de um lado para o outro ali, deixando um rastro no chão congelado. Havia algo mais também. A cortina da janela esquerda não estava mais no lugar. Estava ligeiramente amassada na parte de baixo, como se alguém a tivesse segurado e soltado às pressas. Decidi parar de observar o lugar por um tempo, fingir que não estava lá. Mas é claro que, quando você nota algo, não desaparece, só porque você para de olhar. Cerca de uma semana depois, pouco antes do anoitecer, eu estava trazendo gravetos, quando olhei para cima, sem pensar. A cortina estava se movendo, não um esvoaçar, não uma contração rápida, mas um balanço lento e constante, como se alguém lá dentro estivesse passando os dedos pela renda. E lá estava o rosto novamente, desta vez mais perto do vidro, tão pálido que parecia quase brilhar na luz que se esvaía. Eu conseguia ver o contorno de uma boca, a curva mais tênue dos lábios. Ele não piscou. Minha respiração ficou presa na garganta. Não subi, não acenei, nem gritei. Apenas entrei, tranquei a porta e fiquei sentado no escuro com a espingarda apoiada nos joelhos até de manhã. É difícil explicar o que acontece com a sua mente quando algo assim acontece. Você para de confiar nos limites do seu mundo. Cada rangido no chão, cada sombra que se projeta sobre a janela, você começa a achar que está ligado àquilo que viu. Pensei em ir embora por um tempo, ficar na cidade talvez. Mas a ideia de voltar e encontrar algo mudado ali, algo errado em minha casa, não consegui. Fiquei. A última vez que vi a cortina se mover foi 3 noites depois. Eu tinha me levantado para usar a latrina pouco antes da meia-noite. E havia uma fina camada de geada sobre tudo. O luar iluminava o cume da montanha, claro como o dia. Minha respiração estava turva à minha frente, quando a vi com o canto do olho, lá em cima, na janela de Enoque. A renda estava aberta e o rosto estava lá novamente. Só que desta vez não estava muito escuro, estava pressionado contra o vidro e sorria. Não me lembro de voltar para a cabana, não me lembro de trancar a porta. Só sei que, quando acordei, na minha cadeira, horas depois, o fogo tinha apagado e a floresta estava completamente imóvel. Isso foi há 3 invernos. A cabana ainda está vazia. As cortinas ainda estão lá, penduradas da mesma forma rígida. Às vezes, as pessoas me perguntam por que nunca comprei a casa. Eu apenas digo que precisa de mais reformas do que estou disposto a fazer. Mas a verdade é que ainda a vejo às vezes, só por um segundo, quando não estou pensando nela. Aquele movimento lento da renda, como pontas de dedos roçando o interior, e algo pálido observando da escuridão. E de vez em quando, juro que os vejo se movendo, mesmo quando não há vento algum. 10 o homem, que morava em seu caminhão. Tudo começou na primeira semana de outubro, quando os dias estavam começando a ficar mais curtos e a geada ainda grudava na grama pela manhã. Notei a caminhonete, quando saí para cortar lenha. Era uma Ford velha, talvez de meados dos anos 80, com pintura bicolor, que costumava ser azul e branca, mas que havia desbotado para um cinza empoeirado. Ela estava estacionada, no final da divisa da minha propriedade, bem onde a linha das árvores encontra a estrada. Há um pequeno estacionamento ali, mais um trecho de terra batida do que algo oficial, onde às vezes caçadores ou pescadores estacionam, mas esta era diferente.
A caminhonete não se moveu o dia todo. Quando passei por ela pela primeira vez, olhei para dentro e vi um homem sentado no banco do motorista. Ele estava com uma camisa de flanela e um boné abaixado. Não olhou para mim, não assentiu. Apenas olhou para frente com as mãos apoiadas no volante. Imaginei que ele estivesse apenas descansando ou esperando alguém, talvez cansado demais para dirigir. Por aqui você não causa problemas, a menos que eles venham, então eu cuidei da minha vida. Mas no dia seguinte, o caminhão ainda estava lá. O mesmo homem, mesma posição, mesmo olhar fixo. Bem, eu não sou do tipo que bisbilhota, mas você começa a perceber quando algo está errado. Especialmente quando você mora sozinho tão longe nas colinas. Eu acenava de vez em quando ia buscar a correspondência. Nenhuma resposta, nenhum piscar de olhos. Comecei a me perguntar se ele estava dormindo de olhos abertos. Semanas se passaram e a caminhonete se tornou parte da paisagem. As folhas de outono caíram, algumas boas tempestades passaram e ele continuou sentado lá. Ele nunca saiu, nunca baixou o vidro. Eu não o vi comer, não o vi fumar, nem mesmo o vi se mexer no banco. Deveria ter parecido inofensivo, apenas um homem quieto e parado em uma caminhonete velha. Mas não parecia. O jeito como ele ficou sentado ali, parado demais, me deu um nó no estômago. Uma tarde, decidi ir até lá e dizer alguma coisa, talvez oferecer um café ou perguntar se ele precisava de um telefone. Atravessei o pátio, com as botas triturando a grama congelada, e parei a uns 3 metros do lado do motorista. O vidro estava fechado e o vidro tinha um brilho opaco, como se não tivesse sido limpo há anos. Ele não olhou para mim. De perto, eu podia ver o couro rachado do banco atrás dele e a aba gasta do seu boné. Suas mãos estavam pálidas, com veias salientes, os nós dos dedos apertados no volante. "O senhor está bem?" perguntei, tentando manter a voz leve. Nada. Me mexi, minha respiração turva no frio. "Precisa de alguma coisa? Comida? Gasolina?" Seus lábios se abriram, como se ele fosse dizer algo, mas nada saiu. Então, ele os fechou novamente. Fiquei ali por mais um momento, sentindo como se estivesse me intrometendo em algo que não entendia. Finalmente murmurei. "Tudo bem, então." E voltei para minha cabana. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha. Com o fogão, a lenha estalando e chiando, e percebi algo estranho. Ele não olhou para mim nenhuma vez, nem quando me aproximei, nem quando falei, nem quando saí, apenas continuou olhando para frente, para algo que eu não conseguia ver. Em meados de novembro, o ar estava mais cortante. Eu fazia minhas tarefas e via aquela caminhonete com o canto do olho um ponto de referência fixo. Às vezes eu me imaginava andando até lá e batendo na janela, só para ver se ele reagiria, mas nunca reagia. Então, uma noite, acordei. Não foi um som que me acordou, pelo menos nenhum que eu conseguisse nomear, mas como aquela sensação de arrepio que você sente quando sabe que está sendo observado. Fiquei deitado ali no escuro, ouvindo. O vento sibilava suavemente através dos galhos nus lá fora. Em algum lugar distante, uma coruja piou. Eu me levantei e fui até a janela, abrindo a cortina só um pouquinho. Minha respiração ficou presa. A caminhonete tinha sumido. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas meu estômago gelou. Já passava bem da meia-noite e ele nunca tinha saído antes. Fiquei ali por um longo minuto, observando a fileira de árvores antes de finalmente me convencer a voltar para a cama. Foi quando vi a primeira pegada. Estava bem ali na geada, do lado de fora da janela do meu quarto. Lamacenta, grande, com marcas profundas. Inclinei-me para mais perto do vidro. Outra e outra. Meus olhos as seguiram pela lateral da cabana, em direção aos fundos. Então, eu vi o padrão. As pegadas circulavam minha cabana repetidamente.
Meu pulso latejava em meus ouvidos enquanto eu contava pelo menos 5 voltas completas. A cada vez, elas passavam bem embaixo da janela do meu quarto. E o último conjunto de pegadas? Elas pararam, bem ali, de frente para a parede, de frente para mim. Afastei-me da janela tão rápido que quase tropecei no tapete. Meu rifle estava no canto, perto da porta. Agarrei-o e fiquei ali no escuro, todos os músculos tensos, esperando por algum som, qualquer coisa, que me dissesse onde ele estava. Mas não havia nada, apenas o tic-tac do fogão esfriando no outro cômodo. Não dormi naquela noite, nem me sentei. Esperei pela primeira luz cinzenta da manhã e saí. A geada já estava derretendo, mas as pegadas ainda estavam lá. Nenhuma pegada que me levasse para longe. Nenhum caminhão na estrada. Não o vi mais depois disso, nem em seu caminhão, nem em lugar nenhum. Mas algumas noites, especialmente quando com o vento morre e a floresta fica muito silenciosa, acordo com a mesma sensação de arrepios sob a pele. Deito ali perfeitamente imóvel e juro que consigo ouvir passos lentos e úmidos nas folhas lá fora, circulando, sempre circulando. Nunca olho. 11 a batida oca. Era uma noite fria de final de outubro quando ouvi pela primeira vez. 3 batidas fortes, não na minha porta nem na janela. Na parede, logo acima da minha cabeceira. O som era nítido, deliberado, como alguém batendo os nós dos dedos na madeira com força suficiente para chamar minha atenção. Eu estava cochilando, o livro escorregando das minhas mãos, quando me despertou completamente. Por um segundo, pensei que talvez fosse James, meu vizinho lá no alto, tentando me dizer alguma coisa. As velhas cabanas aqui não são muito distantes, mas a mata fechada entre elas faz tudo parecer isolado. Mesmo assim, o som viaja estranhamente por estas colinas. Gritei um baixinho, alô! E esperei. Nada. Nenhum passo, nenhum vento sacudindo galhos, nenhum animal correndo. Apenas o suave rangido da minha cabana se instalando na noite. Disse a mim mesmo que não era nada e voltei para a cama, mas dormi leve, com os ouvidos atentos ao menor som. Na noite seguinte aconteceu de novo, mesma hora, pouco depois da meia-noite. 3 batidas. Desta vez, sentei-me imediatamente, com o coração aos pulos, e fiquei escutando. O som tinha uma ressonância oca, como bater em uma caixa vazia. Não o baque abafado de madeira vindo de fora, mas o tipo que se ouve quando há espaço atrás. Minha pele se arrepiou. Pressionei a mão contra a parede. Ela estava fria, imóvel. Nenhuma vibração persistia com as batidas. Bati de volta, rápida e nervosa. 1, 2, 3. Prendi a respiração. Por um longo momento, houve silêncio. Então, fracamente, de dentro da parede, vieram 3 batidas em resposta. Na manhã seguinte, arrastei uma cadeira e inspecionei aquela parte da parede. Minha cabana é velha, construída nos anos 40, e as paredes são grossas tábuas de pinho, com isolamento instalado aleatoriamente atrás delas. Não havia motivo para ver espaços abertos grandes o suficiente para alguém, ou alguma coisa, entrar. Mesmo assim, bati em vários pontos, ouvindo. A maioria das áreas emitia um som surdo e sólido, mas, em uma pequena parte, bem de onde vinham as batidas, era inconfundivelmente oca. Passei a mão pela junção entre as tábuas. A madeira parecia ligeiramente deformada, como se tivesse sido mexida há muito tempo e depois esquecida. Naquele dia mencionei isso ao James quando ele veio me trocar um pouco de carne de veado por lenha. Ele morou aqui a vida toda e me lançou um olhar longo e pensativo quando contei. Tem certeza de que está na parede? Perguntou. Concordei. Ele coçou o queixo e disse: podem ser esquilos, ou, talvez, só a casa respirando. O jeito como ele disse não me pareceu certo. Quando o pressionei, ele apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre histórias antigas.
E como eu não deveria me intrometer em coisas que não entendia, então ele saiu mais cedo do que de costume. As batidas continuaram, todas as noites, no mesmo horário, no mesmo ritmo. Parei de tentar dormir antes da meia-noite. Em vez disso, sentei-me com um abajur aceso, olhando para o alto Coribô para a parede, esperando. De alguma forma, parecia pior esperar. Quando as batidas vieram, pareciam mais altas, mais urgentes. Uma noite depois que as batidas diminuíram, ouvi um movimento fraco, como um arrastar lento ou um som arrastado, bem no fundo da parede, indo em direção ao canto da cabana. Fiquei de quatro, pressionando o ouvido contra as tábuas, e juro que ouvi uma respiração. Não uma respiração constante, humana, mas como uma inspiração forçada, presa por muito tempo e depois liberada em pequenos sopros. Na quinta noite, meus nervos estavam à flor da pele. Decidi que pegaria o que quer que fosse em ação. Apaguei a lâmpada, sentei na cama com a lanterna na mão e esperei no escuro. Exatamente às 12h07, as batidas soaram. Levantei-me de um pulo, com a lanterna apontada para a parede, e gritei: "Quem está aí?" Pela primeira vez, não houve silêncio em resposta. Em vez disso, ouvi um arranhão, lento, deliberado, como unhas arranhando a parte interna das tábuas. O som subiu em direção ao teto e parou. Não dormi nada. No dia seguinte, peguei o emprestado um pé de cabra de James sob a desculpa de consertar uma tábua do assoalho. Ele não questionou. Naquela noite, logo após as batidas, enfiei o pé de cabra na fenda e soltei um pedaço da parede. Atrás dele não havia isolamento, apenas escuridão total. O facho da minha lanterna iluminou o interior de uma cavidade estreita, com não mais de 30 centímetros de profundidade, que percorria toda a extensão da parede. As tábuas do lado oposto pareciam estranhamente limpas, em comparação com a poeira e as teias de aranha perto das bordas. Inclinei-me para ver melhor, meus ombros se espremendo na abertura, e congelei. No canto mais distante da cavidade, algo pálido se retraiu na sombra. Eu não conseguia distinguir detalhes, apenas a curva de uma maçã do rosto, o canto de um olho refletindo a luz antes que ela desaparecesse. Minha lanterna piscou e se apagou. Eu me puxei para trás tão rápido que raspei os braços na madeira. Empurrei a tábua de volta no lugar, sem me dar ao trabalho de pregá-la, e fiquei sentado na cama tremendo até o amanhecer. No dia seguinte, tentei me convencer de que tinha se imaginado. Talvez fosse um efeito da luz, mas, quando verifiquei a parede externa onde ficaria aquele espaço oco, não encontrei nenhuma fresta, nenhuma porta, apenas uma extensão sólida de pinho velho. Naquela noite, as batidas não vieram à meia-noite. Eles chegaram às 10, quando eu não estava pronto, e vieram da parede em frente à minha cama. Não cheguei perto. Parei de dormir na cabana depois disso. Fiquei na minha caminhonete, estacionada na encosta de onde ainda conseguia ver as janelas. Por 3 noites, nada aconteceu. Na quarta, acordei e vi um brilho fraco vindo de dentro da cabana, embora soubesse que tinha apagado todas as luzes. O brilho pulsava, como uma lanterna balançando suavemente para frente e para trás. Então, lentamente, a cortina da janela do meu quarto se abriu e algo pálido pressionou o vidro por dentro. Ficou lá por um longo tempo, quase invisível na luz que mudava. Por fim, se afastou e o brilho desapareceu. Saí antes do nascer do sol, dirigi até a cidade e paguei pelo quarto de motel mais barato que consegui encontrar. Não voltei a dormir naquela cabana desde então, mas aqui está a questão. 2 semanas atrás, voltei para pegar algumas das minhas coisas. Apenas o suficiente para me virar até decidir o que fazer com o lugar. E enquanto eu carregava, congelei. De algum lugar bem no fundo das paredes, veio o som de nós, dos dedos batendo 3 vezes, lento.
cauteloso, como se soubesse que eu estava ali. 12 a janela apagada. Não dormi naquela noite. Não mesmo. Fiquei deitado ali olhando para o teto, de vez em quando, para o contorno tênue da minha janela, como se esperasse ver aquele quarto do andar de cima me encarando de volta. O vento gemia através das árvores lá fora, trazendo consigo o estalar ocasional de um galho ou o farfalhar de folhas. Disse a mim mesmo que eram apenas animais. Disse a mim mesmo muitas coisas naquela noite. Quando a luz pálida da manhã penetrou no céu, meus olhos ardiam de tanto ficar abertos. Fiz café, fiquei perto da minha janela e olhei através da estreita faixa de campo em direção à cabana. Parecia exatamente como sempre, revestimento desgastado pelo tempo, telhado de zinco salpicado de ferrugem, fumaça saindo da chaminé. A janela do andar de cima estava escura e parada. Pensei em ir até lá naquele momento, mas algo em mim queria que a luz do dia se instalasse primeiro, como se eu precisasse que o sol subisse mais alto antes que eu pudesse encará-lo. Por volta do meio-dia, peguei alguns pedaços de gravetos e fui até lá com a desculpa de pedir açúcar emprestado, como se isso fosse me fazer parecer casual. Quando meu vizinho Roy atendeu a porta, ele parecia ainda mais cansado do que o normal, com a barba por fazer, os olhos escurecidos. Perguntei-lhe novamente sobre aquele quarto no andar de cima, tentando parecer curioso em vez de abalado. Ele hesitou o suficiente para me fazer arrepiar antes de dizer: "Já te disse, está pregado há 20 anos, não tem nada lá em cima." Mas eu percebi que ele estava mentindo, não do jeito mais óbvio, mas dos mínimos detalhes. O jeito como ele mantinha uma das mãos no batente da porta, bloqueando minha visão para dentro. O jeito como seus olhos continuavam se voltando para a escada atrás dele, como se estivesse se certificando de que ela permanecesse onde estava. Saí depois de 1 minuto, com açúcar na mão, e enquanto voltava para casa, me peguei olhando para aquela janela novamente, ainda escura, mas eu juro pela minha própria vida, que vi uma leve ondulação na cortina. Naquela noite, tentei não olhar para fora. Fiz o jantar, deixei o rádio ligado, lavei a louça devagar, só para preencher o tempo. Mas por volta da meia-noite, ao passar pela janela da minha sala, meus olhos me traíram. Eles se voltaram para aquela cabana, para aquele quarto escuro no andar de cima. Lá estava de novo, aquele brilho âmbar fraco, apenas o suficiente para delinear uma forma parada na janela, alta, imóvel, de frente para mim. Eu congelei. Minhas mãos ficaram frias. Tentei me convencer de que era Roy. Talvez ele tivesse decidido abrir o quarto, talvez estivesse me procurando. Mas antes que eu pudesse me convencer, o brilho se apagou, como se alguém tivesse apagado uma vela. A escuridão que se seguiu pareceu mais pesada de alguma forma, como se estivesse me observando. Não dormi mais naquela noite. No dia seguinte, fui cedo para a cidade, não para fazer compras, só para me afastar um pouco daquela cabana. Demorei-me no posto de gasolina, conversei um pouco no mercado de ração, fiquei sentado na minha caminhonete mais tempo do que o necessário. Quando finalmente voltei pela estrada de terra em direção à minha casa, o sol estava se pondo atrás da colina, lançando sombras sobre as cabanas. Ao passar pela casa de Roy, reduzi a velocidade. A janela do andar de cima estava aberta, só uma fresta, o suficiente para que eu pudesse ver que os pregos tinham sumido. Quando cheguei em casa, o ar parecia estranho, muito parado, muito ansioso. Naquela noite, mantive todas as luzes da minha casa acesas. À meia-noite, chegou e passou. Desta vez, não havia brilho na janela, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia se movido. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som bem fraco. Não eram batidas nem passos, era mais como uma respiração, lenta, comedida e próxima. Virei-me na direção do barulho
E meu estômago embrulhou. Não vinha de fora, vinha de cima. O problema é que meu chalé não tem andar de cima.